Professor, eu queria abordar o ponto da distorção da realidade imaginativa, não pelo viés da questão sexual, e sim pelo viés do ponto intrafísico mesmo. Aquela pessoa que tem a tendência à manipulação, mas é muito disfarçado, ela não consegue mais interagir com a realidade do jeito que ela é. Então, ela cria constantemente novas realidades e ela acredita piamente naquilo. E ela transfere isso também, que ela às vezes consegue chegar a enganar psicólogos, psiquiatras, esse tipo de coisa. Como é que você traz essa realidade de maneira tranquila para que a pessoa consiga perceber isso e assistir e ajudar? Como é que se trata isso de uma forma? A primeira coisa é abrir o jogo com a pessoa, pouco a pouco. Porque a pessoa sempre vai, ele é muito inteligente, sempre vai negar. Não, mas você vai com calma e mostra os fatos. Contra fato não há argumento e nem tem negação, não tem jeito. Se a pessoa negar, você deixa para lá. Então ela aí já está perturbada há muito tempo, não tem mais conserto. Então o processo é levar para a realidade e mostrar os fatos. Argumentar pelos fatos. Que um outro ponto que acontece também é que às vezes a pessoa mantém um padrão de rigidez, mas aí ela acopla, e quando acopla, então acontece essa situação de distorção total da realidade durante um período, depois ela volta à realidade normal. Sim, mas isso aí precisa ver o que ela tem. Ela às vezes está assediada. Todo assédio tem autoassédio, mas às vezes tem aí um possessor violento, isso aí varia. Tem que ver. Cada caso você tem que ver. Perturbação mental, sabe? O processo da demência, o problema da oligofrenia, o debilóide, por exemplo, a debilidade mental, esse negócio todo, tudo tem que examinar a pessoa em si. Nós somos muito complexos. Tem que ver, por exemplo, o sexo da pessoa, a idade dela, o que ela já fez até aquele dia. Para chegar ali, por que é que já aconteceu antes. Então, a semiologia é importantíssima nisso. Aonde a anamnese, a semiologia, o exame da pessoa é mais importante da psiquiatria. Às vezes, por uma conversa, você conserta a pessoa. Um fato só. Você mostrar para ela, porque às vezes até o neurológico que está escondido, você vai falar, pronto, ela deixa de ser psicopata. Tudo isso eu já vi na minha vida. Uma coisinha que você descobriu da pessoa, pronto, ela cai assim, não, mas foi isso. Isso foi o fator que desencadeou tudo. É isso que eu estou sofrendo. Não, eu vou melhorar. Pronto, a pessoa reage, pronto, ela vai longe. Ela reage, já coloca a intenção e aí muda. Por isso que eu estou falando, tem que olhar os fatos. Agora, na questão, examinar os fatos passados, transatos, os pretéritos, aqueles que já passaram. Ver como é que a pessoa chegou até aquele ponto. De onde ela veio, o que aconteceu com ela. Pode acontecer em termos de disfunção cerebral até a questão paragenética, né? Já vem Pode. A paragenética da família toda. Às vezes, por exemplo, você explicando apenas os traumas físicos que a pessoa teve na infância, devido à mãe que batia nela, ela vai entender tudo. E vai ver com outros olhos a realidade da mãe. E o pior da história, às vezes você fala isso, a mãe está tudo bem. Daí uns tempos eles internam a mãe, que ela ficou doida. Quer dizer, aquilo que ela já batia na criança já era a loucura dela naquela fase infantil da criança. Tudo isso eu já vi, tem muito caso assim. Principalmente a mãe com a filha, que é o processo da mãe que dá o conta na filha. Porque ela não quer fazer da filha, se o marido, por exemplo, gosta muito da filha, então a competição é terrível, a concorrência. Ela começa a perseguir a filha. Agora, mais tarde, chegando a certa idade, as coisas vão piorando com a mãe, eles têm que internar a mãe, porque descobriram que a dona era doida. Antes, ninguém nunca tinha visto que ela era demente. Precisa de chegar às vias de fato, para todo mundo ver. Aí, às vezes, é tarde. Entende? Então, é preciso abrir o olho com isso. Tem muito caso desse que a criança sofreu muita surra. Ela ficou traumatizada, deu alguma coisa, mais tarde ela tem problema. E problema quase sempre psiquiátrico. Isso é muito comum, não é só neurológico, não, é psiquiátrico. Processo da cabeça com a parte física, com a parte moral, a parte intelectual, emocional da pessoa, não é fácil. Tudo tem que ver. Agora, outra coisa séria, numa anamnese você vai estudar da criança, você vendo a família e sabendo como é que são os elementos, isso já esclarece muito.
Você vê, a pessoa chegou doente, você pergunta, fala assim, não, na minha família tem 6 casos. Fala assim, mas mais chegado a você, sim. Aí você vai ver, tem o tio, tem a irmã, tem o outro lá, que é o avô, tem o outro, tudo do mesmo jeito. Então o processo é genético, aí é claro, é fácil de melhorar. Aí então a gente fala para a pessoa, olha, você não pode ficar igual esse povo que ficou doido. Você pode ficar melhor, desde que você se trate agora. Aí a coisa melhora. Muita gente melhora assim. Eu já vi isso tudo no interior, tem muito caso desse jeito. Por isso que a anamnese é importantíssima, a semiologia. Vê como é que é. Porque quando tem uma família em que você pega e o sangue, a consanguínea, bem junto daquela pessoa, tem 6 casos, mais ou menos, de perturbação braba, como é que fica? Como é que vai escapar disso? Tem que examinar por quê. Aí a gente vai examinar. A sua tia, ela começou a dar alteração com que idade? Foi mais ou menos assim, aos 33 anos, quando houve um negócio com o namorado. E o seu tio começou a ter isso com que idade? Foi mais ou menos aos 29 anos, que teve um negócio lá. E por aí vai ver. Então a gente olha e fala assim, quantos anos você tem? Fala assim, eu tenho 24. Então que tal você escapar dessa? Não vai ser nem igual seu tio, nem sua irmã, nem sua tia, nem nada. A pessoa muda a vida. E é apenas a demonstração, a exibição dos fatos. Muda tudo. A lógica dos fatos é terrível. A aplicação nesse caso, professor, é uma espécie de autocontrole constante que a pessoa tem que ter, né? Não, aí você vai explicar para ela o que ela deve fazer para fugir daquela genética perturbada, patológica. Tem os jeitos disso, não é assim tão difícil, não. Agora, a gente tem que ver o caso, o que a pessoa faz, qual é a profissão dela, o ambiente que ela vive, qual é o círculo de relações que ela tem, o bairro onde ela mora, isso tudo é importantíssimo. Agora, com isso, pode estar certo, a gente pode ajudar muita gente. Eu, por exemplo, eu não sou psiquiatra e atualmente não exerço a medicina. Mas, às vezes, uma conversa que eu tenho com a pessoa e, às vezes, eu encaminho tudo, muda tudo, a família toda muda e, a pouco está todo mundo aqui. Eles trazem o resto para vir. Fala assim, aquilo que eu falei para o senhor é esse aqui é aquele outro que eu disse, esse aqui é aquele outro. Então, a gente começa a melhorar a família inteira. Você está entendendo? Agora, a pessoa, nessa ocasião, já melhorou muito. Ela muda tudo. Agora, tudo é necessário a interlocução. Por isso que eu acho, matéria de medicina tem que abrir o jogo. O processo é familiar, sempre, se for possível. Por isso que o médico tem que ser médico de família, médico de confiança. E outra coisa, ele tem que ter uma noção de clínica geral. Ele tem que ter uma cosmovisão do processo, principalmente da nosologia, a nosografia, para ter uma visão disso. Ele não pode ser só especialista. Ele tem que ser especialista e ter uma visão de generalista. Agora, eu aprendi muito isso por causa do meu processo interior. Por exemplo, para mim, a medicina mais fácil de ser exercida foi quando eu cheguei no Rio. Que eu já tinha uma experiência de tudo quanto era doença que vocês pensarem no interior do Brasil. Cada pobreza, cada loucura, cada excesso, cada perturbação, tudo você pensou. Agora, chega em Copacabana para tratar de plástico, doce de coco. Falei assim, isso aqui é bobagem. Mas lá eu tinha que atender, às vezes, os casos, porque tinha gente que me conhecia em Uberaba, então levava para eu atender. Chegava lá e falava assim, não, eu não quero nada de plástico, eu quero que você atende aqui a minha mulher, que ela está com uns negócios assim, assim. Eu falei assim, mas isso eu não cobro. E aqui eu tenho que cobrar, porque eu tenho que pagar, aqui tudo aqui é muito caro, tem que pagar tudo. Como é que fica? Aí eu tinha um problemão. Foi por isso que eu comecei a atender nas favelas, aquele negócio todo, sabe? Uma vez apareceu o povo que estava querendo que eu atendesse uma paciente da família, gente rica. Eu já tinha atendido uma pessoa da família, mas com um processo de plástico. Daí eu falei assim, não, mas esse aí é um caso de doença mesmo. Eu falei assim, não, mas eu não vou atender aqui, esse negócio não está bem. Então ele vira para mim e fala assim, vem cá, você está atendendo lá no Morro da Catacumba, não está? Que hora que é, como é que eu levo ela lá? O cara levou, eu atendi e ela melhorou. Quer dizer, se há boa vontade,
Todas as consciências amparadoras ajudam. Entendeu? Era um postinho que tinha um ambulatório. Não, lá tinha a casa Jesus, Maria e José, feita por 2 amigos meus espíritas com esse nome para poder aliciar o povo. Jesus, Maria e José, você já pensou, pegou todo mundo. Agora, isso no Morro da Catacumba, tinha que subir o morro para chegar lá, você está entendendo? Isso lá na Lagoa Rodrigo de Freitas. Agora, era o máximo. Ali, outra coisa, nós tínhamos uma farmácia enorme, eu dava remédio para todo mundo, igualzinho eu atendia o Uberaba. Agora, depois eu deixei porque eles iam urbanizar a favela, iam acabar com ela. Eu achei o máximo. Aí colocaram lá os módulos, as obras de arte, os troços, tudo atrapalhado. Assim, a última vez que eu fui lá, estava com isso. Depois nunca mais fui. Na Rocinha, eu comecei a tratar também. Lá o negócio era bravo, muito mais difícil, que era gente demais. Mas aí começou a aparecer muita gente com tóxico, uma situação difícil, gente bêbada, mulher caída na rua, 1 milhão de coisas assim lá no meio da favela. E aí eu comecei a examinar nas casas. Eu saía do lugar que nós atendíamos, que era um ambulatório, e eu ia para as casas. Aí eu comecei a ver que nas casas tinha mais eletrodoméstico que eu e o povo de Ipanema. Eu falei assim, esse povo não precisa de mim. Aí eu comecei a falar, melhor é vocês seguir, ver os médicos especializados, vocês têm recursos para isso, com tudo isso aqui. Agora veja, a maioria daquilo já era tóxico. Agora presta atenção, isso é década de 60 e 70 que eu trabalhei lá. Tudo isso depois, 40 anos depois. Os nossos comerciais... Aqui estou no sítio Piatã. Você que está assistindo talvez possa ser um intermissivista, mas caso não seja, você se encaixa na questão do pré-intermissivista. Então, analise as questões, não acredite em nada de forma automática, tenha suas próprias experiências conscienciais confirmadoras, que isso representa o princípio da descrença. Boas reflexões, bons estudos e melhorias conscienciais.